a Série D de Santa Cruz, a Série D de Asa, Série D de Águia de Marabá, de Brasil de Pelotas, Joinville, Portuguesa, Juazeirense e de tantos outros clubes, para ser mais preciso, 64 clubes, sofre na mão da CBF mais uma vez. Não bastasse o atraso, o adiamento que só foi comunicado oficialmente horas antes da data inicial prevista para a competição, agora a gente tem uma primeira rodada sem transmissão e em grande parte ou 100% por culpa da CBF. Trazer informações por conta disso, o que rolou, o que rola na verdade nos bastidores, o que o GE já trouxe de informação, o que a própria ESPN também já trouxe de informação, o que os clubes já soltaram quanto a isso. Fique à vontade para trazer um pouco da sua participação, da sua opinião aqui nos comentários, para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse daqui. Bora lá, eu já falei sobre a CBF e direitos de transmissão nesse ano de 2025, mais diretamente relacionado à Copa Verde, que era responsabilidade da CBF comercializar os direitos de transmissão do regional e que não teve, na verdade, só o jogo da grande decisão, o primeiro jogo da grande decisão do regional e o segundo jogo da grande decisão da Copa Verde, de última hora terminou passando ali para a TV Cultura de Belém. Mas tiveram vários pontos de os clubes solicitando a transmissão, os clubes querendo transmitir nos próprios canais e a CBF barrando esse movimento dos clubes em fases anteriores em que não se tinha o direito da transmissão comercializado. Sobre a Série B, que também houve um problema sobre a transmissão, não foi uma culpa da CBF em si, porque as ligas dos clubes ficaram responsáveis para comercializar os direitos de transmissão desse ano. Então, a CBF ficou um pouco isenta em relação à Série B do Campeonato Brasileiro. A Série C não, a Série C foi comercializada pela CBF e teve também alguns problemas em relação à organização e à venda dos direitos, e a Série D sofre ainda mais. Não só por conta da comercialização dos direitos de transmissão, mas por uma extrema desorganização da grande instituição do futebol brasileiro. Quando a gente parte de... A competição era para ter começado no final de semana passado, foi adiada horas antes da data base para o início, uma semana. Então já se tem um problema de organização quanto à competição. E aí, quando você vai entender os motivos do adiamento, você pode até tentar passar um pouco de pano para a CBF, no sentido de, mas os clubes, alguns deles solicitaram o adiamento do início da competição por conta de laudos técnicos para os seus estádios. Tudo bem, isso daí você pode até colocar um ponto fora da curva em relação à CBF. Só que a CBF ela só comunicou o adiamento horas antes do início da database, horas antes da semana passada, do final da semana passada. Então se tem esse problema quanto à CBF, né, de uma atualização da tabela, de um detalhamento do início da Série D que não foi feito da forma que deveria. E aí começa a Série D sem nenhuma transmissão. Infelizmente, parece que a gente volta a alguns passos atrás a evolução, né? Porque a gente teve, nas últimas edições, alguma desorganização sim quanto a isso, mas tivemos os clubes tendo, em alguma medida, o poder de comercializar cada um ali o direito de transmissão, o que eu entendo como ideal para a Série D, no sentido de a Série D ela é muito regional, né? Você tem ali, principalmente na primeira fase, dificilmente uma emissora a nível nacional ela vai querer comprar todos os jogos, ela vai querer comprar todos os confrontos da Série D, até porque são muitos jogos na primeira fase. A gente está falando de uma competição com 64 equipes, então até para uma emissora ter estrutura para transmitir todos esses jogos é complicado. Então se tem esse problema. Alguns clubes, assim como aconteceu na Copa Verde, ou por um sentido comercial de promover os seus patrocinadores, ou por um sentido, vamos lá, emocional, de querer também levar o seu torcedor aos jogos, se propuseram a transmitir, solicitaram à CBF o direito de transmitir os jogos da primeira rodada, e a CBF terminou barrando.
Inclusive, alguns clubes, de acordo com o que se teve em 2024, iniciaram uma comercialização dos direitos de transmissão dos seus jogos. Foi o que aconteceu, inclusive, com o 13. O 13 foi uma das equipes que comercializou o direito com o GOAT, que é uma emissora presente no YouTube que transmite os jogos na última temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Transmitiu também alguns estaduais de 2025. Só que aí, diante de uma ameaça da CBF, sim, a CBF ameaçou um de seus clubes, o 13 soltou uma nota oficial e terminou dando um passo para trás em relação a essa comercialização dos direitos. E qual foi a ameaça da CBF? A CBF simplesmente falou que o clube que comercializar ou que transmitir o jogo da primeira rodada da Série D, ele vai sofrer uma punição ou uma retirada do apoio financeiro que a CBF dá aos clubes, que é na casa ali, somado ao fator de viagens e suporte em relação à hospedagem, em relação ao suporte que a CBF dá aos clubes, R$500 mil. Então, o clube que decidir comercializar o direito de transmissão da Série D dos seus jogos, ou que transmitir em seu canal, ele teria essa punição aplicada quanto a ele. Isso é uma informação que é circulada tanto na ESPN, como também foi circulada no GE. Então, 500 mil para um clube de Série D é muito dinheiro. Para um clube de Série C é muito dinheiro, imagina para um clube de Série D. Então isso é um impacto muito forte para o clube e muitos deles, não só o 13, tinha comercializado isso com o GOAT, outros clubes também, que não revelaram, que não soltaram nota oficial, mas outros clubes, de acordo com o GE, também tinham já iniciado ali um movimento com o GOAT para transmitir os seus jogos por lá. Enfim, diante dessa ameaça, diante desse movimento da CBF de cortar o apoio de R$500 mil para os clubes recuaram e estão agora aguardando a senhora CBF conseguir alguma emissora para transmitir os jogos da Série D, o que é um absurdo, né? Assim, na Copa Verde, a CBF só conseguiu a transmissão, vender o direito de transmissão para a final, e por muito pouco, horas antes do início da final, não se tinha uma definição quanto a se teria transmissão ou não, e agora tem esse movimento também na Série D, o primeiro final de semana sem nenhuma transmissão da competição. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso, deixa o like se curtiu o vídeo, se ficou alguma dúvida também, pode mandar aqui nos comentários, compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Vou ficando por aqui, até a próxima.